Temos convidado? Temos convidado, Gerson. A gente está recebendo aqui o professor Juscemar Zilli, economista, professor da Universidade de Passo Fundo. Na semana passada, o governo apresentou uma série de medidas e pacotes ao Congresso Nacional, pacotes bem complexos que mexem com a questão orçamentária e que tem previsão aí de melhorar as contas públicas e também melhorar a economia do país. Um pacote que vai levar tempo, quer dizer, são vários pacotes que levarão tempo para serem apreciados e votados no Congresso. Os próprios presidentes do Senado e da Câmara prevêem aí uma estimativa de 1 ano para analisar tudo que tem para ser analisado. Mas o professor Juscemar está aqui. Boa tarde, professor. Obrigado pela presença no Café Expresso, segunda edição. Boa tarde, é um prazer estar aqui, principalmente nesse momento tão importante da UPF Rádio e UPF TV. Bom, professor, a gente vai tentar dar conta aqui de uma análise, não é? O que o senhor traz de análise em termos de impacto, em termos de números aí que podem ser levados em consideração? Bom, esse plano, chamado Plano Mais Brasil, ele busca basicamente melhorar as contas públicas, no sentido de diminuir o déficit público existente atualmente. Essas 3 PECs, basicamente, que vão ser propostas, e aí eu reforço que são propostas ainda, né? Elas não foram votadas, possivelmente alguns dos itens vão ser excluídos, alguns itens podem ser incluídos, mas as projeções e os cálculos apontam que em 15 anos nós poderemos ter aí uma redução dos gastos públicos ou uma utilização mais eficiente dos recursos na casa dos 670 bilhões de reais, né? Então, isso pensando em 15 anos. Tem alguns efeitos que são mais rápidos, na casa aí dos 200 bilhões para 2020, 2021, aí também tem que ver quanto tempo leva para aprovação, mas já se imagina até 2021 algo em torno de 220 bilhões que vão ser utilizados para outro destino que não o destino atual, né? Um destino que estava sendo, segundo o governo, mal utilizado, né? Então, vai ser dado muito mais importância... O senhor está falando dos fundos aí, dos fundos, né? Vai ser dado muito mais importância aos setores que têm uma relevância significativa para a economia e que estão deficitários orçamentariamente. Então, esse impacto, ele mexe bastante na economia no sentido de que são 670 bilhões entrando na economia. Isso aquece a economia no sentido de que vai gerar uma demanda agregada, né? A população, as empresas que vão ser contratadas, os serviços que vão ser prestados pelo governo, esses vão demandar a contratação de outras pessoas, de outros serviços, e esse dinheiro começa a circular na economia, aquecendo ela, aumentando o produto interno bruto, o PIB da economia. Professor, tem uma questão polêmica, ainda mais em ano de eleições municipais, que é aquela proposta que o governo fez, que a gente entende que é um bode na sala. Vamos colocar isso aqui e ver como é que ele se comporta, o bodezinho bem barbudo, que é a questão da extinção dos municípios. Na visão de um economista, né, sem ter aquela questão da política envolvida, precisamos de tantos municípios assim no Brasil? Não teve uma festa numa época que tinha que ser revisada? Concordo plenamente. Eu acho que a proposta de reduzir os municípios menores ou com uma população inferior a 5 mil ou uma receita, uma arrecadação inferior a 10% do total, né, que esses são os 2 critérios, sem dúvida faria com que os gastos governamentais que hoje os municípios têm, e que o Estado e a União acabam contribuindo com isso, diminuiria significativamente. Há uma estimativa que seria em torno de 20 mil funcionários que seriam ou realocados ou exonerados, demitidos, enfim. Então, esse volume todo significa uma arrecadação a mais que o governo teria, que os municípios teriam, e isso poderia ser, sem dúvida alguma, utilizado em outros setores. Então, sim, eu acho que, em algum momento, se perdeu um pouco essa mão
de liberar qualquer município de se emancipar, e isso acabou gerando esse inchaço no setor público, de uma forma geral. Então, me parece salutar, até para os próprios municípios, né, que ocorra essa redução, que eles agreguem, ou sejam agregados a municípios maiores, exatamente para diminuir um pouco os gastos e, com isso, sobrar um pouco mais de dinheiro, até para investir em outros setores, ou nos setores mais importantes que aqueles municípios precisam ter os seus investimentos. Talvez tenha um ajuste fino pelo Congresso agora. As regras talvez não sejam essas exatamente, mas a ideia original de revisar o número de municípios me parece interessante. Claro que o caso a caso vai ter que ser feito. Tem municípios aí. A alegação é que o ICMS tinha que entrar no cálculo, que não está, enfim, que essa proposta do governo mascara um pouquinho o bom desempenho de alguns municípios. Mas olhar para isso me parece interessante. Não sei se vamos em ano de eleição. Eu acho que esbarra na questão constitucional, Gerson. Especialistas dizem que é totalmente inconstitucional, não pode. Isso seria uma intervenção do governo federal. Essa discussão ela vai ser longa. Mas, professor, aqui tem PEC do Pacto Federativo que basicamente dá mais flexibilidade ao orçamento. E daí se mexe em índices fixos para a educação e saúde. O senhor acha que isso resolve o problema do orçamento de municípios e estados, por exemplo? Resolve no sentido que você começa a organizar, conforme a receita, a arrecadação que o município tem, você consegue ajustar os gastos com saúde e com educação. O que me deixa um pouco preocupado é que viu-se falar, eu vi alguma coisa no sentido de que o percentual maior iria para a saúde e um percentual menor, e aí esse ajuste fino também vai acontecer, seria para a educação. Então, se deixa a educação de lado e nesse momento, me parece que a educação deveria ou deve ser um dos fatores ou dos pilares aonde os investimentos precisariam ser muito mais concentrados. Então, essa flexibilidade tem duas situações. A possibilidade do município se organizar, ou do estado se organizar conforme sua arrecadação, que é legal, que é bom, mas, por outro lado, você corre o risco de ter um investimento muito baixo em setores extremamente importantes, como é a educação. Bom, na questão dos fundos, só voltando à primeira questão ali, professor, são 281 fundos que teriam verba lá específica para cada setor. A utilização desse recurso em outras áreas da economia é que seriam importantes nesse momento para movimentar a economia. Isso? 248, se eu não estou enganado, mas enfim, são uma quantidade significativa de fundos. É fundo, hein? Que foram criados antes, inclusive, que da não Constituição. Pode mexer o dinheiro, não pode mexer. Porque é um dinheiro específico para uma área, né? Então ele fica engessado. Então, se tu quiser usar esse dinheiro para a saúde, não pode, porque é para aquela área. Então, a partir do momento que você extingue esses fundos, esse dinheiro pode ser usado, e a ideia do ministro é usar esse recurso, que está na casa aí dos 220 bilhões, usar esse recurso para pagar dívida, né? Para diminuir os juros que hoje estão sendo pagos com relação à dívida. Então, é um dinheiro que vai ser usado para diminuir a dívida, e isso faz com que nós tenhamos, na sequência, um volume menor de dinheiro despendido para pagar dívidas, sobrando mais dinheiro para fazer investimentos em educação, em saúde, em transporte, infraestrutura, enfim, nos demais setores da economia. E ontem o governo anunciou, então, um novo plano aí para contratação de jovens, não é? Atingindo aí justamente essa faixa de pessoas que não conseguem emprego fácil em função do primeiro emprego. O que o senhor achou da medida? É uma medida que acaba estimulando um pouco exatamente essa faixa de renda que é faixa de idade entre 18 e 29 anos, que tem um percentual significativo de pessoas dentro dessa faixa de idade que estão desempregadas. Né? Quase 2 milhões. E a ideia é gerar aí em torno de 2 milhões de novos empregos, o que faria com que o desemprego, que hoje é 12,5 milhões, caísse em torno aí para 10 milhões e meio. Se isso acontecer, realmente, ele conseguir implementar essas ações, significa que nós vamos ter um volume de pessoas ingressando no mercado de trabalho, gerando produção, gerando renda, consumindo bens e serviços. Só vê alguma dificuldade para a implementação? Algumas coisas que ainda não estão bem claras,
todas essas regras do plano verde e amarelo, que é o nome que eles estão chamando. Me chamou a atenção ali a questão do prazo para que esse contrato dure 2 anos. A pergunta é, depois, a pessoa tem que ser contratada no formato normal? Pois mas tu vê, isso não está claro ainda, né? Porque senão você está simplesmente gerando uma ação paliativa, né? Você resolve esse problema no curto prazo, mas no longo prazo ou no médio prazo você tem aí a situação onde encerra o contrato e aí você não sabe se a pessoa vai ser mantida, recontratada. Porém, a partir do momento que você dá o estímulo na economia, que seria a injeção desses 2 milhões de pessoas no mercado de trabalho, isso gera renda, produção, teoricamente, eles poderiam ser mantidos no mercado de trabalho. Se retroalimenta. Exatamente, porque você injetou 2 milhões de pessoas na economia, com dinheiro, com salário, essas pessoas consomem, vai precisar de outras pessoas produzindo, então essa empresa vai ter que manter esse funcionário para manter a produção. Então, um percentual, se a economia reagir significativamente, um percentual desses 2 milhões podem até ser reconduzidos ou ser mantidos no mercado, trabalhando. Agora, realmente isso precisa ficar bem claro como vai ser, porque senão vai ser apenas uma ação paliativa, uma ação de 2 anos e depois, daqui a 2 anos, nós voltamos a ter o mesmo problema. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Café Expresso 2. Um prazer, grande abraço a todos. Valeu, professor.